Foi como um terremoto silencioso, mas que sacudiu os alicerces da economia global. Em um único movimento, a China se desfez de 18,3 bilhões de dólares em títulos do Tesouro americano, e esse gesto, que pode parecer apenas mais um ajuste técnico, é uma planilha de Banco Central, na verdade representa um dos maiores sinais de colapso da confiança no dólar em meio século. Desde os anos 1970, quando os Estados Unidos romperam o padrão ouro e consolidaram o dólar como moeda de reserva global, nunca se viu um momento como este, porque esse não foi apenas um movimento financeiro. Foi um recado, e um recado forte. Mas antes de entender o impacto, precisamos compreender o contexto. Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos sempre foram considerados o ativo mais seguro do mundo. São, essencialmente, a dívida do governo americano. Quando um país como a China compra esses títulos, está emprestando dinheiro aos Estados Unidos. Em troca, recebe juros e, mais importante, mantém uma reserva em dólar que permite fazer comércio global, especialmente petróleo e commodities, que, até hoje, são negociadas majoritariamente nessa moeda. Por isso, durante décadas, a China foi a maior detentora estrangeira dessa dívida. Em determinado momento, acumulava mais de 1,3 trilhão de dólares em títulos americanos. Mas isso começou a mudar. E agora, com a venda maciça de 18,3 bilhões em um curto espaço de tempo, a mensagem é clara. Pequim está se preparando para uma nova realidade. Um mundo onde o dólar não é mais o rei absoluto. Mas o que levou a China a fazer isso agora? Existem várias camadas de resposta. A primeira é geopolítica. As tensões entre Estados Unidos e China não param de crescer. Sanções, disputas comerciais, bloqueio de tecnologias, guerra de narrativas, Taiwan. Em todas essas frentes, os dois países estão se distanciando, e a China sabe que estar exposta à dívida americana a torna vulnerável. Se amanhã os Estados Unidos congelarem ativos estrangeiros, como já fizeram com Rússia, Irã e Venezuela, a China perderia centenas de bilhões num piscar de olhos. Então, começa a se proteger. Mas não é só isso. Há também razões econômicas. Com os juros americanos em alta, os preços dos títulos caem. Isso significa que, se a China esperasse mais tempo, poderia ter prejuízos maiores. Então decidiu agir e vendeu agora para minimizar perdas e, ao mesmo tempo, mandar um recado ao mercado. Um recado que não passou despercebido. Os investidores do mundo inteiro viram essa movimentação e começaram a se perguntar: se a China está saindo, quem mais pode sair? O Japão, segundo maior detentor de títulos. Países do Golfo? Ações como essa abalam a confiança. E confiança é o que sustenta o dólar. Mais do que ouro, mais do que petróleo, o que mantém o dólar forte é a crença de que ele sempre será aceito, sempre será seguro. Mas essa crença está sendo testada, principalmente porque essa venda chinesa não é um evento isolado, é parte de uma tendência. Nos últimos anos, Pequim vem reduzindo suas reservas em dólar de forma constante. Ao mesmo tempo, vem comprando ouro em volumes recordes. Apenas em 2023, o Banco Central da China adicionou mais de 200 toneladas de ouro às suas reservas. E mais, tem firmado acordos bilaterais para comércio em moeda local com países como Rússia, Brasil, Irã, Arábia Saudita e Indonésia. Está acelerando o uso do yuan digital e criando sua própria estrutura financeira paralela, o CIPS, para substituir o sistema SWIFT. Tudo isso converge para uma coisa: independência. A China está se preparando para um mundo onde não precisa mais do dólar para existir, crescer e negociar. E a venda dos 18,3 bilhões em títulos foi o estopim que tornou essa estratégia visível aos olhos do mundo. Os efeitos não demoraram. O mercado reagiu. O rendimento dos títulos subiu, indicando maior risco percebido. O dólar sofreu pressão de venda em diversas praças. E o ouro disparou. Mais do que números, o que se viu foi um abalo na narrativa, porque durante décadas, o dólar era sinônimo de estabilidade. Mas agora, até os maiores compradores estão repensando essa lógica, e isso muda tudo. Se outros países seguirem o exemplo da China, o que veremos é uma lenta, porém firme, erosão do sistema financeiro atual. Um sistema onde os Estados Unidos podiam imprimir trilhões sem consequências sérias.
onde financiavam guerras, déficits e pacotes de estímulo com base em sua moeda ser desejada por todos. Se essa demanda cair, o Império Monetário dos Estados Unidos começará a rachar. Isso não significa que o dólar vai desaparecer da noite para o dia, mas significa que ele vai dividir espaço com outras moedas, com o euro, com o yuan, com moedas digitais, com moedas lastreadas em camadas. E essa fragmentação muda as regras do jogo. Dá mais autonomia para países emergentes. Dificulta o uso do dólar como arma geopolítica e obriga os Estados Unidos a repensarem sua política monetária. Em resumo, a venda desses títulos pela China não foi apenas uma transação financeira. Foi um movimento de xadrez, um avanço calculado em direção a um novo tabuleiro global. E talvez, para muitos que ainda não entenderam o tamanho da mudança, seja hora de rever os mapas. Porque se a maior economia em desenvolvimento do mundo começa a abandonar a âncora que sustentou o sistema por meio século, é porque a maré está mudando, e quem não souber nadar, vai afundar.